o convite aí de vocês. Eu fico super feliz de participar, assim, né? A Clarice, a Catherine, todo o pessoal lá do DCE, eu nem sei dizer quem todos. A gente criou um grupo lá, elas levantaram hipóteses do que a gente ia falar. Deixa eu ver quem é que está aí. Agradeço o pessoal que está aí presente: Bruno, Felipe, João, Lauren, Auriane, Matheus, a Nicole, Pedro e a Tamires. Tá, mas eu não sei se são todos estudantes da Fevale, né? Imagino que sejam. E bom, deixa eu ver como é que eu vou começar essa conversa, assim. Espero que a Clarice também vá falando comigo para eu não me sentir aqui falando para uma tela, essas coisas, né, de professor. Certo. E é legal também que a gente vá, vocês vão levantando, né, perguntas, assim, porque eu vendo um... Claro, eu falei com o Júlio, que eu acho que é o coordenador do curso de vocês devem conhecer, né, o Julinho, e ele me falou do processo, né, de como vocês estão envolvidos. Eu nunca tive um DCE ativo assim, já fui estudante da URGS, né. Naquela época não existia animação ainda no estado, né. Agora tem vários cursos aí que estão surgindo, mas tem até um curso público também, né, da Universidade lá de Pelotas, né. Eu mesmo dou aula atualmente não, já estou ficando meio velhinho, assim, mais de 10 anos que eu estou dando aula de animação no curso de realização audiovisual da Unicinos, né? Ele acontece em São Leopoldo, mas também agora tem uma versão na nova sede em Porto Alegre, então eu tenho dado aula nesses dois cursos. Tá, o que eu preparei para vocês, assim, é uma fala, assim, da minha relação com o mercado e das minhas experiências, né? Como eu já disse para vocês, eu venho mais do campo da arte, então as minhas reflexões, elas são... É muito no campo da reflexão, porque eu sou aluno também, atualmente, sou aluno de doutorado no Instituto de Artes da URGS, e a minha pesquisa tem uma relação, claro, com animação, obviamente, mas também com o meu processo criativo, assim, então dá para fazer o doutorado a partir da tua pesquisa artística, e a minha pesquisa artística envolve processos de animação. Eu vou tentar falar de alguns aqui para vocês, tá? Mas também pensei aqui, por pedido da Clarissa, das garotas lá do DCA, de falar algumas relações com o mercado, né? Então eu também tenho uma empresa que se chama Osso Filmes, com o Rodrigo John. Eu acho que vocês já ouviram falar porque o Júlio disse para mim que ele passa o filme do Céu e Inferno e Outras Partes do Corpo, mas eu vou mostrar um trechinho dele, talvez o curta mais famoso que a gente tem lá. Os outros já são mais... É engraçado, ele tem uma história bem interessante, vou tentar falar rapidamente. Mas esse ainda é um trabalho ainda em equipe, assim, né? E eu vou tentar tensionar essas falas entre processos em equipe e processos investigativos mais individuais, assim, e que acabam virando outros projetos também, tá? Eu sei que os alunos são sempre ansiosos por, né, a relação com o mercado. Vou tentar falar das minhas relações com o mercado e talvez como é que vocês podem pensar, né? Hoje em dia eu acho que é tão amplo, assim, né? Como pensar estratégias de inserção no mercado. E eu acho que essa aqui é uma boa, né, estratégia, assim, né? Como estudante, eu acho que... Eu sempre lembro os alunos, né, que o primeiro mercado se forma entre os próprios colegas, assim, né? E depois nesses exercícios, né, de trocas com pessoas que estão envolvidas em processos de animação, né? Tá, então deixa eu começar aqui a conversa. Tá, eu pus o nome desvio como rota, assim, é meio estranho, mas é isso, é quem vem das artes pensa essas coisas meio tortas mesmo, assim, então eu ia falar para vocês mais dos meus processos desviantes, assim, né, das rotas mais tradicionais, que eu diria, dos fluxos, né, de pensamento em animação, assim, né, e, e vou tentar falar dessas tensões, assim, tá, com alguns... Primeiro eu vou situar vocês sobre quem são os autores que me interessam, assim, artistas também, e depois eu vou mostrar aqui para vocês alguns trabalhos que eu fiz, e aí falar um pouco dessas partes desviantes, talvez no processo, outras vezes na criação lá, né, no próprio fluxo do trabalho, assim, de criação, né. Claro que não dá para desviar muito quando a coisa é mais envolvida numa equipe, assim, num processo de produção mais tradicional, mas ainda há espaço, né, sempre há espaço para que cada projeto de animação tenha o seu próprio caminho, assim, que é o que mais me interessa, assim, como pesquisador e artista, né? Tá, então deixa eu pular aqui. Tá, da introdução.
Eu joguei isso aqui para vocês porque é uma coisa que eu ando lendo e eu tenho pensado bastante nisso, assim, né? Como me perguntam do mercado de animação e a gente esquece assim que a animação está atravessando o nosso cotidiano. Daí eu catei umas imagens para montar uma apresentação aqui para vocês e lembrar dessa potência da animação e desse termo aqui que essa pesquisadora usa. Ela tem um livro que se chama Pervasive Animation, que eu acho bem interessante. São vários pensadores sobre tecnologia e mídia falando sobre esses processos de animação, né, que estão no nosso cotidiano, né? Vocês estão aqui na frente de telas e está envolvendo processos de animação também, né, nessa movimentação de telas, e cada vez mais se amplia, assim. Então essa ideia de uma animação pervasiva, esse termo não é muito comum no português, mas ele existe, assim, é como se fosse penetrante, né? Tem a ver com a computação ubíqua, não sei se já ouviram falar isso, né? Mas ela atravessa a animação, a inteligência da animação, ela vai se envolvendo nos processos técnicos e tecnológicos de um modo que é intrínseco, assim, né? Eu diria mesmo, assim. Então, pense nas interfaces de celular, né? Quando a gente rola uma tela, tem animação envolvida, né? A gente trabalha em motion, claro, pressionar um botão, tudo ali tem, né, processos de animação, assim, envolvidos ali, né? E aí isso se amplia, assim, sei lá, desde na saúde, né, máquinas, telas, né, todo tipo de tela e para além disso também, né, processos que eu diria mais artesanais também envolvem, né, processos de uma inteligência que vem da animação, assim, né? Então, isso aqui é uma referência e o que eu penso de animação. Então, a animação, para mim, ela não é muito um gênero, né? Obviamente, né? Porque às vezes tem isso, né? De pensar em categorizar a animação como um gênero. Para mim, a animação ela é anterior, assim, né? Ela é mais antiga, certamente, ela é mais antiga que o próprio cinema, assim, que o cinematógrafo, né? Existiam todas as traquitanas, assim. Eu gosto de pensar a animação ainda mais antiga, assim, né? Eu gosto de pensar as relações da animação com os bonecos animados na sombra, no teatro de sombra, né? Coisas muito mais ancestrais que já estavam ali, né, nesse fascínio de construir imagens em movimento, assim, né? E quadro a quadro, né? Seja pela manipulação dos bonecos, seja por depois da invenção do cinematógrafo, né, para essas construções no quadro a quadro no audiovisual, né? Então, o meu entendimento de animação ele é muito mais amplo, né, que esse gênero. E quando debatem gênero, eu diria para vocês que, né, a animação pode ser, se vai pensar essa ideia de gêneros, se bem que ela começa a não fazer mais muito sentido hoje na contemporaneidade, né, a gente pensar a ideia de gêneros em audiovisual, né, porque tu pode começar um filme num gênero e terminar no outro, assim, né, pode começar com, sei lá, uma comédia romântica e terminar num terror, né, as coisas podem migrar, assim. E a linguagem de animação, ela dá conta, né, de incorporar qualquer um desses gêneros. Então, sei lá, tem animação de gênero que é de terror, tem animação de gênero que é infantil, né? E, obviamente, existem algumas, né, vocações, assim, né? Quando eu penso, por exemplo, stop motion, para mim, o stop motion está intimamente ligado a alguma coisa mais de terror, assim, né? Porque tem uma tradição mesmo, assim, né, de dar vida para coisas que não têm vida. Então tem gente que tem medo de ver animação stop motion, assim, ainda depois de adulto, assim, porque, né, quando tu vê coisas que tomam vida, que não deveriam ter vida, né, é um pouco bastante assustador, né. Então tem ótimos filmes de animação em stop motion que estão vinculados a essa coisa da fantasmagoria, assim, né. E eu trabalho com stop motion, já fiz alguns processos e ensino mais os alunos a construir bonecos e tal, mas eu vou falar hoje mais de processos bidimensionais, assim, que dizem mais respeito à minha caminhada no campo das artes, né, principalmente no desenho. Então fica aqui essa primeira referência. Daí então uma referência do campo das artes, assim, para pensar essa ideia de desvio e talvez, né, claro, não vou falar de todos os artistas que me inspiram, assim, tem muitos artistas mesmo. Mas tem alguns pensamentos, assim, um dos pensamentos, por exemplo, é pensar essa ideia desviante. Talvez eu poderia aproximar aqui com os situacionistas, assim, que eram os artistas que me interessam, assim, né, nos seus processos, que estavam muito ligados a uma ideia de flaneira, assim, são artistas modernos, então da modernidade. Hoje a gente está na contemporânea, né, é contemporâneo, né, o pensamento em arte é bem diferente, assim, né, tanto que a animação pode ser, né, uma produção artística, né. Nessa época aqui, do início lá do século XX, assim, né, a modernidade tem outros parâmetros de pensamento sobre o que é a arte, assim, né, e obviamente lá o impacto que a fotografia trouxe também, né,
como modo de representação, ela tensiona, né, os artistas que antes eram detentores de, sei lá, né, da técnica, da construção da imagem, né? Pensem nos pintores, todos eles têm que, né, repensar o que a pintura, por exemplo, vai ser, né? E depois isso tem uma explosão, assim. Então esses caras aqui, o Guy Debord, eu pus aqui para vocês, né? Que está vinculado a uma corrente surrealista, né? A gente sempre pensa no surrealismo muito sobre alguns clichês, eu diria para vocês, assim, não que seriam clichês, assim, né? Mas o Dalí é o primeiro, né? Pensa num pintor, né, surrealista, vem no Dalí, assim, né? Mas eu diria para vocês que a ideia de surrealismo ela vem mais como uma corrente mais forte, assim, do campo da literatura, assim, é um campo que me interessa muito. E esses sujeitos aqui, então, que faziam esses situacionistas, que eram arquitetos, artistas que andavam lá na França, então, eles buscavam muitas vezes se perder na própria cidade, assim, sabe? Então, em vez de eles fazerem um trajeto que normalmente eles costumariam fazer, eles buscavam ficar errantes, então, flaneurs, assim, né? Andando pela cidade a ponto de se perder. E esse mapa que eu mostrei aqui, então, que é um mapa do Guy Debord, é um pouco desse fluxo dele por Paris e pelas regiões que interessavam. Então, às vezes, ele se perdia em algumas regiões e ele construiu o seu próprio mapa da cidade, assim, né? Para ter, claro, primeiro para usar esse princípio da desorientação, que é uma coisa que eu acho interessante no processo criativo, né? Quando é que tu tá inventando processos na animação, né? Tu não percorreu um trajeto já duro, assim, né? Então tu te manter de algum modo potencialmente criativo, eu diria, né? Não optar sempre por uma mesma técnica e se vincular àquela ali constantemente. Então manter um espírito de pesquisa, né? Que eu acho que a animação, principalmente a animação independente, tem, assim, né? De autor, assim. Depois tem um pensamento crítico aqui que também me interessa, assim, nessa coisa de buscar novos caminhos, transformação, assim. Então tem uma consciência geográfica que eu pus aqui para vocês, mas é uma consciência geográfica crítica, assim, né? Então também tem um pensamento crítico sobre o próprio trabalho, sobre o que ele trata, com quem que ele se relaciona, né? Com qual a geografia que a sua animação vai lidar, assim, né? Então onde que ele vai estar sendo exibido, qual é o tipo de debate que está trazendo, né? Essas questões são sempre bem importantes, eu diria, né? Na hora que está se produzindo, assim. Daí, por último, eu botei aqui um livro, né? Que é o Nádia, do Breton, que é justamente, talvez, um dos clássicos, eu diria, do surrealismo, assim, né? Nesse sentido de se perder e trazer uma escrita automática que o André Breton pregava, assim, então a ideia de sonho, né, essa ideia de lúdica sempre está muito, para mim é muito potente para motivação, como motivação dos trabalhos, assim, que eu vou mostrar para vocês, mais autorais, né. Deixa eu tomar um gole aqui, que eu já dei uma aula hoje de manhã, então minha voz não está lá grande coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Sim, sim, estamos te ouvindo. Tá. Eu pus esse nó aqui, eu adoro esses mapas conceituais, assim, sabe? Quando tramam ideias e tu vê um percurso, assim. E sempre quando eu trabalho, eu meio que tento desenhar projetos de percurso. E aí eu peguei um aqui bem standard, assim, é bem isso mesmo. É disponibilizado pela própria Pixar lá, Disney Pixar. Então esse aqui é um caminho que eu chamaria, assim, um caminho mais tradicional, assim, né? Da produção em animação, né? Pensar essa pré-produção, né, chegando até aqui eles nem botaram, né, para mim o ponto de final da pré-produção é o animatic, né, eles não colocaram aqui a transição do animatic, né, e depois partir para essa parte de produção e finalização, né. Como vocês devem estar estudando, imagino eu, né, vocês devem ver lá com os professores essas etapas aí, e compreender essas etapas, né. Eu também ensino para os alunos, né, olhar e pensar esses fluxos, são muito importantes, né, principalmente trabalhando em equipe, na hora que tu está dimensionando isso enquanto um produto mesmo, né, e aí bem mercado, né, pensando nessa ideia de mercado, e aí, obviamente, né, a Pixar e a Disney tem uma gigantesca tradição para o bem e para o mal disso, né, de pensar os seus produtos, né. Tanto que eu estava até olhando, tem lá, nos anos 60 já tinha todo um fluxo, né, de pensamento como é que funcionava a indústria da Disney, o que gerava coisas para franquias, para ser licenciadas, o que gerava produtos para o
lugar lá para o espaço que eles estavam criando, lá de TVs, então tinha todo mundo. Se vocês jogarem na internet, vocês acham também. O que é importante para mim aqui, né? Pensar que talvez isso aqui pode se dar de modos diferentes, assim, né? Do que esse modo bem tradicional de pensar que, tem uma ideia, então a primeira coisa da ideia vai gerar um roteiro, né? E aí o roteiro vai gerar os storyboards, chama o pessoal de arte, chama o design, vai pensar, né, a caracterização, vai modelar, vai fazer o animatic, que não está aqui, ó. Aí depois, tem os layouts, mas tem os concepts de cenário, né? Esse processo aqui que imagino que vocês já conheçam, né? Aqui ainda põe em 3D, né? Tem um light, uma iluminação, efeito, simulação, né? Tentando escapar um pouco disso, então eu trouxe alguns artistas para a gente pensar, assim, para pensar junto comigo, né? Como é que eu tento trabalhar. E não, claro, quando eu estou trabalhando para osso e estou atendendo algum tipo de projeto específico, daí eu penso mais dentro dessa história aqui, né? Dentro dessa estrutura. Mas ainda assim também dá para escapar, às vezes, e criar o seu próprio percurso, assim, né? Lá como os nossos amigos situacionistas criavam seus mapas afetivos, né? Então, eles, sei lá, eles desenhavam e colocavam qual era o café que eles gostavam de ir, e criavam os próprios mapas da cidade, assim, pensando nessa relação afetiva, né? Então, o primeiro cara afetivo, para mim, assim, que talvez é um senso comum, eu diria, né? Esse aqui é fora de cogitação, quem é aqui do mundo da animação que não conhece ele. Mas eu lembrei de mostrar isso aqui porque tem esse material aqui que antigamente eu acessava ele por fitas que chegavam clandestinas lá. Então, 10 anos de Hayao Miyazaki nesse canal aqui que é o NHK Worlds. Eles disponibilizaram agora para a gente assistir o processo é um documentário, né? Que tu assiste o processo de criação do Miyazaki, assim, né? No Ponyo. Não sei se vocês já assistiram isso. Jogar aqui para vocês. Não precisam assistir agora, depois vocês podem assistir. Recomendo, assim, né? Ninguém nunca assistiu esse, pessoal? Alguém do... a Kathleen já tá. Todo mundo já conhece? Beleza. Tá, então vocês sabem, né, que, por exemplo, o nosso amigo Hayao Miyazaki, lá no Estúdios Ghibli, ele gosta de falar Ghibli. Ele fala Ghibli, né? Ghibli, não sei como é que vocês chamam. Ele não tem roteiro, assim, né? Então, esse tipo de modelo aqui não funciona para ele, assim, ele não parte daqui, né, da palavra, né? Ele parte direto da ideia para o storyboard, né? Tanto que eu peguei esse frame aqui, eu peguei de um filme que é o Reino de Sonhos e Loucuras, que é um outro filme, né, sobre o Estúdio Ghibli, onde nesse momento aqui, bem nesse momento é legal porque tem uma tomada dele, né? Ele tá com os olhos fechados e dá para ver que ele tá com um lápis na mão. E logo a seguir depois mostra que ele tem um cronômetro também. Então é bem interessante o processo do Miyazaki, assim, porque ele já está desenhando diretamente no storyboard, não só está desenhando, como ele está fazendo também a temporização. Então é meio doido, assim, mas quando ele fecha os olhos, ele faz aquele gesto com a mão, ele deu o start no cronômetro e ele está pensando qual é a ação que está acontecendo no cérebro dele, ele projeta mentalmente, e depois que ele abre os olhos, ele vai lá e vai olhar quanto deu no cronômetro, ele já joga no storyboard. E aí a equipe que dê conta, né, de pegar e animar o storyboard exatamente com a temporização que ele pôs ali, né? Por isso que ele é um cara muito ranzinhos, assim, né? Como dá para ver, né? Extremamente crítico, né, sobre o trabalho. Para trabalhar para esse cara aqui, né, tem que ser alguém muito, né, competente, assim, né? Mas eu acho que é bem interessante, né? Então ele escapa, né, desse modelo mais tradicional. Tem muita pressão, né? Quem viu aqui, né, esse documentário já dá para ver, né? Tem uma coisa com o filho dele também, né, que está começando a entrar, né? Porque é bem antigo esse documentário aqui, né? E o filho sofre muita pressão, né? Ele fica criticando muito, né? Aqui no Reino de Sonhos e Loucura também dá para sentir um pouco, né, dessa tensão, assim, né, que é a fabulosa aí, mente aí do Miyazaki, né? Porque é um grande artista, né? Autor, eu chamaria, e que consegue ter essa relação com o mercado, né? Por isso que é incrível. Se bem que, né, o Estúdio Ghibli estava sempre dizendo que ia falir, ele mesmo, né, fica dizendo que vai desistir porque dá muito trabalho, mas no fim ele volta sempre para fazer algum filme. Espero que ele esteja fazendo um agora também, que são lindos filmes, né? Mas é um modelo que eu diria quase
num estúdio muito pequeno, assim, né? Tanto que ele criou lá aquele espaço, né? Muito diferente, né? Desse pensamento da Disney, da Pixar aqui, né? Enquanto empreendimento, né? Hegemônico, né? Eu diria assim, né? Para o bem, né? E para o mal também disso, né? De como achata outros estúdios como esse, né? Que ainda consegue sobreviver pela sua força, né? No Japão. Também é toda uma conversa, né? Talvez você saiba mais do que eu, mas também o Japão tem todo um modo de consumir animação que se dá muito pela relação com os quadrinhos e por publicações lá, né, de textos também que geram depois, né, séries animadas e animações. O primeiro, né, a animação do Miyazaki que eu gosto muito também, né, a Nausicaa, assim, né, nasce primeiro nos quadrinhos, né, então também tem isso, assim, né, desses modelos, assim, diferente talvez, né, do que a Pixar faz, né, atualmente, assim. Daí ainda nesse mapa afetivo, assim, um cara que me diz muito, que me toca muito, assim, eu gosto muito do que ele produz e do que ele pensa também, né, é esse artista aqui sul-africano, William Kentridge, pus o nome dele aqui. Deixa eu jogar no chat para vocês. Vocês vão achar, não sei se vão achar muita coisa dele, mas ele já fez uma exposição aqui em Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre. Então ele teve no Iberê Camargo, né? Aquele museu que a gente tem na beira lá do Guariba, lá lindo museu. E trouxeram uma exposição, eu não sei mais qual é o período, eu tenho um livro aqui ainda, mas ele trouxe, sei lá, 8 animações que ele faz. Ele tem um processo muito peculiar de construir as animações, porque ele trabalha com carvão, né? Aqui são os desenhos, ele está no ateliê dele, né? Mas normalmente ele trabalha com carvão. E o carvão tem aquela coisa muito doida, assim, que tu desenha, né, com carvão, deixa um traço muito preto, né, de contrastado, mas se tu der uns tapas, assim, limpar, ainda mais se tu tiver um bom carvão, que nem ele, praticamente fica um cinza, assim, deixa um rastro, né? Então ele trabalha muito com uma animação em processo, assim, ela fica viva o tempo todo. Ele não vai fazer um desenho novo em cada página. Ele vai continuar desenhando a plasticidade da movimentação em cima do frame anterior que fica os borrões, assim, né? Então ele deixa um rastro, né, constante das ações dele no quadro a quadro. Então é um modelo muito diferente, assim, muito diferente mesmo, né, que toca uma questão aqui que para mim é bem importante, que eu gosto de manter, assim, que é a ideia de uma artesania, assim, né. O próprio trabalho do William Kentridge retoma essa ideia de artesania, ele se volta, né, para antigos experimentos mesmo do início do cinema, assim, né. Então ele tem, por exemplo, um filme lá que é uma homenagem ao Georges Méliès, e é ele no estúdio pirando, assim, né, com processos, com nanquim, com café, com desenhos, né, nos desenhos em escalas grandes, que nem tá ali, dá para ver, né, ele anima com processos de escala que não são, né, o que normalmente a gente trabalha, assim, por exemplo, eu desenho muito, né, com a mesinha digitalizadora, e a gente tem um gesto ali, né, o gesto da mesa digitalizadora, dependendo do tamanho da tua mesa, né, normalmente é coisa das pontas do dedo, assim, tá? Eu aqui mostrando o gesto aqui para vocês, mas é isso, né? Ou pulso, assim, se eu tenho uma mesinha maior, tu tem um pulso, assim, né? Mas aqui é muito diferente de desenhar articulando o cotovelo, ombros, ou até dando um passo para fazer um desenho, né? São desenhos potentes, assim, na sua escala. E depois, claro, obviamente, quando ele transforma né, fotografa esses processos, né, para animação num formato de vídeo, né? Tu vê que tem alguma coisa ali que é diferente, assim, né? Talvez por esse processo, assim, né? Por resgatar esses processos artesanais e trazer para o modelo dele de criação. Quem mais? Mas esse cara, claro, ele é um artista importantíssimo dentro do mercado internacional, assim, ele não anda no mercado da animação, assim, ele não vai escrever os filmes no festival de animação, assim, né? Ele trabalha com museus, fazendo vídeo instalações, né? Vendendo os trabalhos no mercado de arte, que também é um mercado de altíssimo, né? Dificílimo, assim, né? Um mercado extremamente competitivo, assim, tanto que eu nem entro nesse mercado também, né? Mas vender obras de arte é uma coisa complicada. Se bem que agora existem novos modelos aí, né? Eu acho que também, se eu fosse dar uma dica, assim, já para o pessoal, né? Obviamente, ter os seus próprios portfólios online, por rede social, é um caminho, assim, né? Fico pensando aqui no um cara famoso, o Pes, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, que trabalha com stop motion lá.
chamo demais de pixelation. Tem milhares de seguidores e vive também, né, da sua própria pesquisa em animação, assim, no canal do YouTube que ele criou, né? Quem não viu lá o Guacamole, por exemplo, né? Então, um caminho, assim, para se pensar também é a partir dessas publicações em redes sociais, né, e essa viralização, talvez, dos seus projetos, né, seus processos, né? Bueno, daí tem o William Kentridge, então, no campo mais das artes, mas ainda tensionando a animação, e aqui é outro, agora eu diria mais no campo da animação mesmo, né, que é o famoso Preet Parn. Aqui Olga é Preet Parn, a Olga é a esposa, né, mas o Preet Parn ele é mais velhinho que ela, e tem uma longa produção. Eu sou muito fã do Preet Parn, assim, que é um artista que eu fui conhecer depois, né, eu acho que tem mais a ver, eu acho que lá nos anos 2000 e pouco, assim, eu conheci o trabalho dele. Muito difícil de chegar, né? Porque o que a gente consome no Brasil, eu sou mais velho que vocês, assim, né? Imagino eu, dos que estão aí, né? Então, quando eu comecei a pesquisar animação, não chegava muita coisa, assim, com a internet que a coisa começa a avançar, assim, de tu ter mais acesso. E depois com o YouTube, com certeza, né? As pessoas vão upando o material e tu vai conhecendo essas animações que vinham de outros continentes, assim, né? Então, continentes, eu digo, mas também, né, o Preet Parn é da Estônia, assim, então tem uma longa tradição a Estônia em animação, né, que está lá no leste europeu, sofre muita conflito, influência da Rússia, obviamente, assim, né, mas o Preet Parn tem esse trabalho gráfico que me interessa, assim, muito, assim, sabe? É um país extremamente pequeno, mas muito potente, assim, tanto que eu até tinha separado aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Jones Film. Deixa eu jogar aí para vocês. Quase tudo que eles produzem eu acho sensacional, assim, né? A gente teve até o prazer de, um tempo atrás, um dos artistas veio aqui em Porto Alegre e a gente pôde conhecer o pessoal aqui por causa do Rodrigo, até também o meu sócio, né? Deixa eu ver aqui. Eu botei para traduzir no Google Translate, que eu não sei ler em estonês, não sei como é que se fala. Mas tem aqui alguns dos artistas aqui do núcleo de animação aqui. Tá, não vou achar agora. Eu tinha visto aqui o nome dos principais diretores. Então tem vários diretores aqui. Mas eu diria que o sujeito principal, né, é o nosso amigo Preet Parn, assim, né? E o que eu gosto do trabalho dele é principalmente porque ele trabalha em projetos autorais, assim, então ele faz um cinema de animação de autor, né, que é o que me interessa atualmente, assim, de um jeito muito peculiar, assim. Eu tenho alguns livros, assim, ele usa vários materiais, ele trabalha muito com esse aqui eu até separei para vocês porque isso aqui é se vocês vão procurar na internet, ele está desenhando na areia. Então ele consegue fazer ele consegue usar um software de animação em stop motion e ele pinta com areia. Então ele fez esses desenhos primeiro com o nanquim dos personagens e a pintura se dá por um processo de areia. Então é muito louco. Assim, ele usa uma coisa que se chama isso aqui, ó, eu até separei aqui para tentar explicar um processo para vocês. Ó. Ele usa eu chamo de tabletop, mas tem esse outro nome aqui, ó, cop stand ou down shutter setup. O que é basicamente? Tu instala a tua câmera, né, aqui, só que a tua câmera está conectada com um software de animação, né? Ó, aqui dá para ver também, ó. Né? Vejam, a câmera está voltada para a mesa, assim, né? Ela faz um ângulo de 90 graus reto com a mesa, então tu desenha aqui, né? Só que ao mesmo tempo ele está olhando para o software de animação que se chama ele está usando aqui o Dragon Frame, não sei se vocês conhecem. Deixa eu pôr aqui um negócio. Eu já estou dando aula, mas vamos lá, né? Me pediram para falar dos processos. Onion Skin, escrevi. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para vocês. Esse aqui é um software de animação bem famoso, o Dragon Frame, né? É o software que eu demonstro normalmente para os alunos de stop motion. Ele é mantido muito pelos processos da Laika, né? A empresa que trabalha com stop motion aí, que a gente conhece bastante, Coraline, né? Todos aqueles filmes. E uma coisa legal desse processo aqui,
do software, né? Aqui é uma tela do Dragon, ó. Vocês estão vendo? Acho que eu compartilhei tudo, né? Tá. O Dragon, ele consegue ele fundir, né, com essas câmeras DSLR, por exemplo. Eu tenho uma câmera DSLR que eu uso. Ele pega, né, o Live View, que chama, que é aquela imagem que ele joga para a tela da tua câmera, né? Ele mistura com a imagem da fotografia. Então, tu tem o quadro anterior, e aqui o animador, então, tá vendo que tá um fantasminha, né, que é a casca de cebola, ele movimentou para o próximo quadro, né? Então, tu anima observando, né, os espaçamentos e criando a temporização toda aí. Tá, isso aqui é uma longa conversa, mas é um software que eu recomendo, assim, é o software que eu uso. Eu tenho usado ele, mas é em processos híbridos, não para fazer stop motion, mas para, influenciado aqui também pelo nosso amigo Brit Park, que já estava fazendo isso em 2014, então vejam que é um velhinho de mais de 80 anos, mais malandro, assim, né? O que ele faz? Ele primeiro anima 2D tradicional, assim, com nanquim, fotografa tudo, depois ele põe nesse software aqui, e aí ele consegue ver, né, a casca de cebola como se fosse uma rotoscopia do próprio desenho. E aí ele pinta com areia, né? Então o que a gente está vendo aqui, ele está fazendo a pintura com areia, rotoscopando o seu próprio desenho para fazer a pintura com areia. Deu para entender? Senão eu tenho que dar uma oficina, daí fica para a próxima. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu tenho feito isso, mas eu acho genial, porque o resultado daí depende de quem da teu interesse pela imagem, assim, né? A imagem é muito peculiar, assim, eu diria assim, né? Os processos analógicos, né? Na hora de construir texturas, né? Vejam aqui que a gente tem, né? Olha só a textura dessa imagem. Não sei se vocês enxergam bem na qualidade da imagem, mas ela é muito diferente dos processos digitais, assim, né? A gente está muito habituado, sei lá qual é o software que vocês usam, mas tu usa o Tumbum, tu usa o Photoshop, tu usa o que vocês usam? Não sei. TV Paint, né? Claro, tem, né? Krita, exato. Claro, tem ali as ferramentas, né? Mas sempre que tu traz a coisa orgânica, né? Ela é muito poderosa, assim, né? Para mim é muito poderosa, né? Eu trabalhar com papel é um outro tipo de prazer muito diferente, né? De trabalhar com a mesa digitalizadora, por mais que os softwares tentem dar conta, assim, né? Eu até sempre falo para os alunos que a minha experiência com a mesa digitalizadora, assim, me lembra um pouco quando eu era estudante na escola, eu ficava sentado lá no fundo e desenhava nas classes de madeira, assim, sabe? Me lembro o lápis escorregando na classe, assim, eu desenhando, assim, que os professores não gostavam muito. É a mesma textura que eu sinto, assim, mas não é o prazer do papel, assim, sabe? Desenhar no papel com um lápis, ou desenhar no papel com nanquim, ou com outros processos com carvão, que é o que eu também tenho tentado fazer, é muito diferente, assim, né? Não é desenhar com a mesa digitalizadora, nunca vai ser. Tá, depois eu mostro mais um pouco sobre esse tipo de processo aqui para vocês. Aqui eu pus o logo da Osso, assim, então tá, falei dos meus mapas afetivos aqui, 3, eu tenho vários outros, mas faltou por alguma garota também. Tenho várias artistas mulheres também que me interessam nos seus processos criativos. Não, vamos deixar uma de fora, vamos ver por uma aqui para vocês. Tirilova pode ser uma que eu gosto muito. Não quero me estender aqui na eu tenho acho que eu vou jogar para vocês um mapa eu tenho um mapa de animação, assim. Talvez eu possa mandar isso aqui para vocês. Meio que já circula bastante. Meio que eu tento organizar. Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui meu mapa de animação. Eu tô me perdendo aqui na minha apresentação, depois vocês me digam aí, tá? Isso aqui é meio uma doideira, assim, mas eu tento organizar os autores que me importam e de que países eles vêm, quais são as principais obras, assim, né? Então, para falar das artistas animadoras aqui, vou falar de algumas aqui. O meu entendimento, isso aqui é um pouco um mapa. Eu falei para vocês que eu gosto desses mapas conceituais. Esse aqui é um mapa conceitual que liga um conceito, né? Então, a partir de um verbo, normalmente, né? Uma conexão a um verbo, né? Com outro conceito. Então, sei lá, o desenho, assim.
para mim, os pioneiros da animação cinematográfica, né? Eles trabalham quadro a quadro em dois grandes campos, assim, né? O do desenho e o da manipulação, que vai levar o stop motion, né? E o do desenho, que vai levar o desenho 2D tradicional. Mas aí abre um campo, né, de outros artistas, assim, né? Então tem gente do campo experimental, tem gente trabalhando com rotoscopia, tem gente trabalhando com abstração rítmica, né? Tem gente trabalhando com recorte, com grafismo. O recorte vai gerar o cutout, que é um híbrido, né, entre stop motion e desenho, no sentido de recortar. E aí vai ter a Lotte Heininger, por exemplo, né, famosíssimo. Tem vários aqui nesse meu mapinha aqui. Mas então das garotas aí que me tocam, assim, que eu acho muito importante, garotas que eu digo, né, são as mulheres animadoras, assim. Nos Estados Unidos tem a Susan Pitt, que eu gosto muito da produção, sou muito fã do trabalho dela. A Pavla Tovar, da República Tcheca, que tem uma produção também gigantesca, esse curta é genial, Words. E aí vai, né, os mais famosos, Joanna Kim, né, tem vários autores, a Amanda Forbes e a Wendy Tilby, né, do Canadá, a Jane Geiser, eu gosto bastante, dessa que usa recorte e desenho, né, então tem várias animadoras aí, né. Falei de algumas garotas. Para não ficar. Agora que eu fui dar conta ali. Tem muitos, né? A história da animação a partir das mulheres é muito forte, né? Principalmente essa coisa da ideia de uma artesania, assim, né? Eu fico pensando que esse pensamento de artesania ele é muito potente, né? E ele vem, né? De talvez muito de práticas que estão ligadas a uma ancestralidade feminina, assim, se a gente pensar a própria coisa de, sei lá, de tricotar, de fazer as roupas, né? Ficou cabendo, né? Normalmente mais a um universo feminino, se a gente pensar. Não sei se poderia pensar radicalmente isso, mas eu diria que sim, né? E aí, se tu pensar a animação como esses processos né, de construção, e não só delicados, mas críticos também, né? Eu acho que aí tem um universo todo, assim. Tá. Deixa eu ler aqui o chat. Referência, né? Beleza. Deixa eu seguir aqui, garotos. Daí eu separei aqui, esse aqui é o logo da nossa empresa, assim, ele é bem tosquinho, assim, mas é de um grande artista, que é o Fábio Zimbres, e ele desenhou para nós o cachorrinho da Osso Filmes. Eu acho que o desenho, né, animado pode ser mais uma coisa nesse sentido, assim, também, né, mais gráfico, assim, né, então a ideia é que também, né, saia dos espaços, né, das convenções para buscar algum tipo de subversão também, eu diria, né, para construir outros imaginários, assim, né. Então, acho que o Zimbres é um belo exemplo disso, assim, um cara, né, reconhecido internacionalmente, assim, quem é do universo dos quadrinhos conhece o Fábio Zimbres vende os trabalhos dele no Japão, assim, para vocês pensarem, assim, né, como ele é um cara importante aí. Ele é o cara que está por trás aí, talvez, desse curta aqui, que é um dos que a gente mais circulou aí, quando eu comecei, né, a ser sócio do Rodrigo, né, foi a partir desses trabalhos aqui. Então, esse aqui é o Céu e Inferno e outras partes do corpo, que eu acho que o Júlio mostra aí para vocês, não? Professor Júlio. E a direção de arte é dos Zimbres, assim, né? Com esses cenários, esse universo aqui, né? Muito eu entrei para fazer meio uma sujeira, se vocês olharem, tem bastante sujeira aqui, né? A gente pirou de, vamos fazer as sombras com as manchas do café. O Rodrigo levou a sério e a gente fez tudo meio manchado, meio sujo, assim, meio terceiro mundo, né? Mas esse curta aqui ganhou, sei lá, muitos prêmios, eu não saberia agora nem dizer para vocês, que a contagem ficou muito grande. Foi o único curta-metragem que se pagou, assim, né? Porque é muito difícil, né? O curta-metragem ter uma viabilidade financeira. Esse aqui eu diria que para vocês que teve, assim, porque ele andou em mais de 50 festivais e ganhou mais de 10, 12 prêmios, e prêmios em dinheiro também. Então ele se pagou, assim, o Céu e o Inferno. Até ele tem uma história interessante, porque o Rodrigo, né, que é o diretor da animação, quando ele me chamou lá, a gente fez, eu entrei numa parte bem específica que tem uma espécie de rotoscopia animada ali que eu fiz também. É rotoscopia, mas é outras coisas também. Com o Gene Kelly dançando ali, né? Só que aí a gente fez o cachorro dançando no sangue, né? Em vez de ser dançando na chuva, cantando na chuva. O Rodrigo tinha feito o animatic em cima de uma música, né?
de um cantor lá que era mexicano, assim. Então a música era o que dava o ritmo, assim, para toda a animação. Só que ele tinha ganho o dinheiro do ProArt, eu acho, não me lembro bem agora. Então o dinheiro era bem curto, assim, mal pagava a equipe, assim. E quando foi negociar os direitos da música, era, sei lá, era muito mais do que o valor do curto, assim, muito mais. Para tu ter os direitos, né? E aí inviabilizou totalmente, assim, né? Totalmente. E aí a gente teve que correr atrás depois, e aí acasou de achar uma música cantada pelo Jamelão, né, do Lupicínio, né, interpretada pelo Jamelão, que é uma figura aqui de Porto Alegre, né, um compositor aqui importantíssimo aqui do samba gaúcho, assim, né? E aí funcionou, assim, é a trilha sonora que leva a narrativa ali, né? Tá, depois eu mostro uns trechinhos desses curtas aqui para vocês. Eu estou tentando mostrar mais esses aqui, né? Eles todos envolviam esse pensamento ainda mais doido, assim, eu diria assim. Apesar de a gente fazer lá na OSS, tentar fazer as coisas. Esse aqui ainda a gente conseguiu fazer em 8, 9 meses, sabe? Tem 8 minutos de animação, a gente fez em 8, 9 meses. Tudo feito ao papel, assim, 2D, depois era escaneado. O animador principal era o Hermes, que fazia. Mas ele também se debruçou com um problema, assim, porque a ideia nossa era ser mais Fábio Zimbres, assim, né? Fábio Zimbres tinha essa coisa, assim, que é muito legal, né? Que é um desenho extremamente bidimensional, assim, gráfico, né? Ele não conseguiu, ele teve que trazer a influência dele mais métrica para tentar apresentar construir os personagens. Oi? Desculpe, pensei que tinha ouvido. Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu tô tentando só me lembrar das principais histórias. Aí eu fiz a capa aqui, jogando ali as suas partes para cima, aqui no meio do inferno. Esse aqui é outro que nos deu muito trabalho também, então, né? Porque se esse aqui a gente fez manchas, fez um processo mais 2D, é quase um RAF, assim, né? Ele não é finalizado, assim, muito bem, era para ser tosco mesmo. Esse aqui foi feito primeiro num processo 3D e depois a gente e o Rodrigo, né, ele inventou que vamos pintar tudo por cima e abandonar a camada 3D, assim, né? Claro, ficou muito mais bonito, eu acho, assim, sabe? Só que deu um trabalho sem fim, né? Sem fim mesmo, assim. Então, esse aqui deu muito mais trabalho. É uma propriedade de uma poltrona, eu acho que está online esse curta aqui também. Ele é uma adaptação de um curta de uma história do Cortázar, né? Que é um cara bem importante na literatura latino-americana. E, bom, assistam lá, né? Então deu muito trabalho isso aqui para ficar assim, né? Pintura digital sobre 3D. Frame a frame, exatamente, Clarice. Uma coisa meio... A gente vai aprendendo fazendo as cagadas. Outros trabalhos, assim, talvez aí, aqui já pensando, né? Eu pus alguns, assim, né? Não todos. Também da outros aqui, né? Eu e o Rodrigo, a gente dirigiu lá partes animadas dentro de um documentário, assim, que é um trabalho que tem cada vez mais espaço, assim, pelo que eu percebo, né? A animação, ela tem essa potência, né? De servir, né? Como, eu diria, como estrutura imagética, principalmente para material captado em áudio, assim, sabe? Então, quando tu tem eu tenho visto muitos documentários animados recentemente, assim, muito poderosos, né? No Brasil, principalmente, né? Tem ganhado festivais aí, né? E esse aqui era com o Chico Stockinger, assim, né? Então foi com um longa-metragem. Dentro do longa-metragem tinha alguns trechos que eram animados 2D, cutout, várias técnicas ali. Aqui não tá um frame muito bonito. Né? Esse aqui é outro, esse aqui eu dirigi, né? Deixa eu falar. Às vezes estoura meu próprio som aqui para você, mas... Esse aqui é um trabalho junto com o Ike Montanari para Prana Filmes. O filme é Yonlu, é um longa-metragem gaúcho aqui, de 2017, ganhou alguns prêmios. E eu fiquei responsável pela parte de processo animado desse garoto aí, que era um artista, jovem artista, com uma história muito trágica, eu diria, assim, para vocês. Ele cometeu suicídio, então é meio pesado, assim. Mas eu não entrei no projeto por causa disso. Na verdade, a gente quase saiu do projeto porque a gente tinha medo, assim, né, dessa coisa, né, de não romantizar coisas que são muito tristes, né. Mas o Ike, então, que é o diretor lá, nos falou, né, de como é que era o projeto dele. Eu acho que era um projeto mesmo extremamente responsável, assim, né. O curta longa. O longa apresenta então a história desse jovem aqui,
que era um artista fenomenal, assim, em vários campos, né? Principalmente na música, ele é famoso ainda, tem fãs, né? Chegou a vender discos internacionalmente, ser reconhecido por vários músicos importantes. E eu tive acesso aos cadernos dele, né, do menino, assim, né, para a gente fazer a parte animada. Ele até fazia, a gente teve até acesso aos arquivos do computador dele para ver o que ele produzia, né. Ele produzia os stop motion e tal, mas ele gostava muito de quadrinhos. O que a gente fez foi manter os desenhos dele. Então ele é uma espécie de diretor de arte nas partes de animação. E a gente fez quase como clips do material dele, então, né, dos desenhos dele, a gente usou como clips para fazer a parte visual, assim. Depois eu vou mostrar uns trechinhos para vocês. Tá, que legal, a Catherine conhece, então. Eu vou mostrar dois para vocês olharem aqui. Aí eu pus outro aqui, ó, para pensar. Esses aqui são, né, mais numa trajetória mais comercial, assim, né? Tem um roteiro, o roteiro cai na minha mão. Esse aqui não tanto, assim, opa, pulei as coisas para trás. Aqui tinha roteiro, tava roteirizado, né? Claro que tinha uma conversa com o diretor de live action, mas normalmente o pessoal do live action não domina, assim, né, a linguagem do audiovisual, então tem uma certa liberdade. O Wiki, então, deu muita liberdade, a gente ficou muito feliz, assim, né. Mas ele aprovou primeiro o Animatix, né, quando ele viu os Animatix, ele já achou que estava pronto, eu falei, não, né, depois a gente finalizou e fez todo o processo de animação 2D, assim, mas com muita liberdade. Foi o que também valeu para a gente fazer o projeto. Sei lá, esqueci de falar, talvez aqui tinham 10 ou 12 artistas, né, para fazer 12 minutos de animação dentro do longa, né? O longa tem 1h30, né? Tem algumas partes animadas aqui. Aqui pus um outro, só para vocês verem também, que eu vou mostrar aqui pedacinhos de campo de trabalho, né? Esse aqui é uma abertura de vinheta de série, assim, né? Então, abertura de créditos. É uma coisa que eu gosto de fazer também, né? Pensar, eu pesquiso um pouco de tipografia e acho que a animação, né? Pensando nesse campo do motion graphics, assim, mas também, né? Usando a animação 2D para pensar uma abertura de série para adolescentes aqui, né? Então esse aqui é o Formigas, Gustavo Spolidoro, e quem fez foi eu e a Pilar Prado. A Pilar Prado é diretora de arte, normalmente, né? Aqui a gente trabalhou juntos nesses desenhos, tem um desenho dela, tem o meu também, eu animei. E vou mostrar um textinho para vocês, que também é um campo de trabalho, aí, né? Normalmente para quem trabalha com animação, assim, né? Pensar em pequenos motions ou animações mesmo, né, para assinar visualmente, né, a entrada de créditos para abertura de sequência de filmes também, né. Tá, acho que eu vou compartilhar aqui, tá? Senão eu fico só falando. Vou mostrar uns vídeos aqui para vocês. Senão fica chato. Deixa eu ver que horas são já. Meu Deus, já falei tudo isso, 8h30. Confesso que não vou falar mais muito, pessoal. Capaz, James, fica à vontade. James. Tá. Tá muito legal, pode. Não precisa se Eu, preocupar com o eu vou tempo. mostrar uns trechinhos aqui, tá, dos projetos, assim. O Céu e Inferno acho que todo mundo conhece, tá? Né? Ou não? Deixa eu ver o chat. Eu não preciso mostrar. Nem todos. Tá, então vamos lá. Pedacinhos de... Deixa eu pôr aqui na ordem. Aqui. Céu e Inferno, então. Vou mostrar a parte lá que eu trabalhei mais, assim. Para a humanidade é um covarde, um bravo sonhador. Bom, vou dar um pause aqui. Deixa eu ver se eu ponho na parte mais da rotoscopia aqui. Tinha feito. Ah, tá mais aqui. Aqui.
Eu fiz essas manchas de café que eu falei para vocês, para gerar camadas de textura, uma coisa que nos interessava. Aqui é bem Fábio Zimbres, né? O Fábio Zimbres fez os desenhos, né? Ó, acho que deu para ver, né? Depois esse aqui vocês conseguem assistir na internet, assim, né? Legal, cara. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês perguntem, tá? Deixa eu mostrar um do Yonlu, então. Vou mostrar um clipe inteiro aqui para vocês. Suicide. Tá meio pesadinho, mas vai. Because I just can't be anything outside of them. Reinventing and just rewind back to the time I had a future I could see. Now I find that they slip through in loneliness. Now I see it doesn't help to understand how the pain became outside, and how I realized that life is losing friends. Tá, esse era o primeiro, né? Era um clipezinho. É bem bonito, né? A música do Yonlu, nossa. E os desenhos, né, eram todos dele, assim, no caderno de desenhos dele, assim, né? Que a família mantém. Né? É o mesmo vale para cá, né? Tá, são várias equipes ali. Antes vocês viram muitas, as animações do anterior são minhas e do Tomás Afonso Teixeira, assim, é bom acreditar, galera. E tem mais gente trabalhando, tinha a Amanda Martins, né? Se ficar aqui. Aqui vocês vão ver mais o trabalho do Péricles, então, um animador que estava junto, né? Porque esses trabalhos maiores precisa formar uma equipe, assim. Né? Precisa animar os desenhos dele, sim, animamos. Exato, pegamos do caderno. Então ele tinha esses personagens todos desenhados. Claro, não tinha um roteiro, né? A gente roteirizou, mas é meio, né? O roteiro é meio fluido, assim, né? É mais em cima da própria música e quais personagens que a gente achava que tinham mais relações com as músicas. Né? Vou rodar outro aqui para vocês verem. Why does it always have to end with humiliation from me? Why does it always have to end with humiliation from me? Oh, tell me why. Oh, tell me why. I'm in love with love now I am. Who is smaller, but stronger and braver than I'll ever be. Why does it always have to end? Tá. Você sabe que o Yonlu tem um fã-clube, né, muito forte, assim, então a gente tinha uma pressão enorme para fazer isso aí bem feito, assim. E o fã-clube gostou, assim, né? Tem um fã-clube na internet que é muito grande. Mas eu acho que eles gostaram do filme depois. Os críticos não tanto, né? Eu não tenho distanciamento para assistam um filme lá depois para vocês me dizerem o que vocês acham. Mas vocês viram que é bem, né, num campo, diria, distante do que a gente vê tradicionalmente como animação, né? Tem muita textura, que são as coisas que me interessam. No caderno de desenho, mantive ali os desenhos originais dele também estão ali paradinhos, né? E a gente ficou usando materiais que simulassem realmente o que ele usava, assim, as canetinhas, as coisas, sabe?
Tá, vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Uma vinheta aqui para vocês, então, da abertura do Formigas lá. Bom, é isso aí. Direção do Gustavo, né? Dá para ver que tem essa coisa das formigas e de um corpo aqui, né? Que é o negrinho do pastoreio, né? Vocês sabem, né? Que é um mito aqui do Rio Grande do Sul. O que a gente pensou, eu e a Pilar, né? A gente tinha essa coisa com os adolescentes, a gente fez e com algumas referências afro, assim, também, né? Então de matrizes, né? De religião africana, então das cores e das flores. E o que a gente pensou é basicamente um roteiro. A gente roteirizou, né, essa entrada assim dessas formigas, né, que vão invadindo a casa, que a gente sabe bem como é que é isso. Elas meio agressivas, assim. Depois o pedaços do corpo, assim, a gente pensou sempre em planos detalhes. Deu um trabalho fazer essas formigas animadas, meu Deus do céu, mas tudo bem, tá aí. Seis patas, né? Mas aí, sei lá, recorri aí no nosso amigo Richard Williams lá, tem os Walk Cycle, né? Vocês devem ter ouvido falar. Ele fala, não fala muito, ele fala sobre aranha, né? Mas rolou, assim, o pessoal gostou bastante. Tá, caminhos mais experimentais aqui, meus agora, assim, mais como artista, assim, então. Esses aqui eram mais mercado. Caixa de desenhos, esse aqui é bem antigo, talvez é o meu projeto de graduação, sabe? Eu nem sabia como funciona o processo de roteiro dessas animações. Como funciona o processo de roteiro? Clarissa, eu diria que é mais pro animatic, assim, sabe? Eu não roteirizo do jeito mais tradicional. Eu faço roteiros, escrevo, tanto que o meu sócio aí é famoso, né, por ser roteirista. O Rodrigo John é um roteirista, né, de vários filmes da Otto, né? Ele ainda segue fazendo trabalhos com a Otto, né? A Otto Desenhos, vocês conhecem, né? E o que ele fez? O Rodrigo fez agora. O Rodrigo é especialista em roteiros, né? A gente trabalha junto, mas ele trabalha com os roteiros, né? Ele fez da Laerte lá, né? Eu esqueci agora o nome, Os Piratas do Tietê. Será que ficou com esse nome mesmo? Agora não me recordo. Até que a Esborna nos separe, né? Esses filmes ali que a gente conhece, né? Mas nesses trabalhos aqui, Clarissa, normalmente os roteiros viram já storyboard e depois animatic, sabe? Para mim, fechar um projeto, assim, ter aprovação para eu pôr energia, né, e o dinheiro também, chamar a equipe, é aprovar o primeiro um animatic, né? Não sei se deu para entender, esses projetos menores, assim. Então, em um loot e um animatic. Exato. Eu trabalho no processo de animatic e para frente também. Eu trabalho em tudo, até na finalização, né? Eu sei fazer composição, eu trabalho na parte mais técnica, né? Então eu desenho, componho, dirijo, essas coisas todas. Esse aqui é bem diferente, eu vou mostrar esse aqui para vocês. Primeiro vocês olham, depois eu explico. Deixa eu botar. Esse é um projeto de graduação, mas que depois virou um filme assim experimental. Ele andou
para minha surpresa, né, quando eu comecei a fazer o Instituto de Artes, eu nunca pensei que ia fazer animação. Se bem que eu sempre pensei no desenho vivo, assim, né? Sempre o que me bateu foi pensar no desenho vivo. E esse aqui é bem experimental, assim, ele não tem, né, animação no Instituto de Artes, né? Eu tive que aprender meio sozinho. Isso aqui é feito no Flash ainda na época. O Flash agora já até faleceu, né? Coitado do Flash. O que eu fazia aqui, pessoal, nesse aqui? Que eu até ganhei uma menção honrosa num prêmio importante, que quem diria. Eu tava afim de ver essa coisa do desenho vivo, assim, né? E eu ia no jardim da minha mãe, assim, que a minha mãe planta hortas e tal, e eu comecei a pensar assim, né, tem estratégias dos insetos e das plantas que são movimentos interessantes. Então eu fazia ciclos, né? Cada um desses seres aqui, eu chamo de seres, claro, eles são meio abstratos, mas alguns são mais reconhecíveis. Deixa eu ver se vocês mostram um mais reconhecível. Acho que nesse trecho eu não tenho. Mas tem aquela... Sabe aquela florzinha que tem uma semente que explode e joga longe as sementes? Como é que é o nome daquela lá? É a Maria Namoradê? Não sei o nome agora da Maria Mole. Bom, eu não sou botânico, mas eu tenho interesse por plantas, insetos, assim. E aí eu peguei e comecei a fazer ciclos, assim. Então eram pequenos ciclos. Cada um tinha um ciclo de nascia e morria, assim, sabe? Começava num ponto, gerava um movimento e terminava num ponto morrendo, assim. Só que eu fazia isso no Flash, né? Daí quando eu tive uma coleção, assim, de uns 80, sei lá, né? Pequenos movimentos com 200 frames, 90 frames, 30, 60, né? Eu joguei num programa, daí eu tinha um amigo programador, eu também mexia um pouco na programação, era meio nerd. E a gente sorteava isso aleatoriamente. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eu não compunha, assim, sabe? Eram sorteios aleatórios. E eu conseguia tentar pôr o máximo de animações rodando como camadas, né? Sobrepostas umas às outras, assim, sabe? E aí o que vocês estão vendo aqui, então, são o filme, né? O programa gerando animações, assim, né? Quando eu rodava isso, eu deixava rodando, assim, né? Aplicado nos espaços, assim, né? E a gente ficava assistindo esses sorteios dessas plasticidades de movimento. Então esse é um caminho bem, né, não convencional, assim, talvez num lugar mais... Eu também estava aprendendo a fazer animação aqui nesse momento. Tá, depois vocês me perguntem coisas, tá? Estou mostrando trabalhos aqui. Então, tá, eu tenho esse interesse por coisas, né? Esse aqui não é animação, né? Mas tem a ver com um pensamento gráfico, assim. Deixa eu rodar um trechinho só para vocês. Deixa eu volume. Isso aqui eu cavei um buraco no estúdio. Eu tinha um estúdio, um ateliê, né? Um ateliê de artistas, que chamava Ateliê Subterrâneo, junto com outros artistas. E às vezes eu criava uns filmes experimentais, assim, para ver o movimento do nanquim, o movimento das texturas. Isso gera material para até hoje, assim, para eu pensar depois em como animar e observar, né, a plasticidade do movimento. Mas aqui gerou um filme, ó. Não sei se o som tá bom para vocês, porque eu estou compartilhando de um jeito estranho aqui. Mas eu não faço som, né? Eu sempre chamo algum amigo, artista sonoro, né? Vou avançar aqui um pouquinho para mostrar uma coisa para vocês.
aqui é o nanquim, né? Eu uso o preto do nanquim como reflexo, né? Como espelho. Isso é dentro de um cálice de vinho, o nanquim misturado. Bom, que é o pessoal da animação, né, do cinema experimental. Mas eu faço essas coisas aí também, assim. Ela é material, funciona para mim como material para pensar a criação animada também, né? Mas às vezes basta também para mim o experimento por si, assim, né? Nesse ali do especulativo móvel são só tipo anotações, que eu fiz uma coleção de anotações experimentando no nanquim, assim, né? Então coisas imersas em líquidos. Né? O que mais, pessoal? Aqui um mais recente, que é o Linha de Voo. Vou rodar aqui para vocês. Vai entrar numa exposição, assim, né? Então tem isso, né? Dessas zonas de intersecção, né? O especulativo entrou em vários festivais de animação, não, de cinema experimental, para minha alegria, para minha surpresa também. Até para a Mostra Gaúcha de Gramado, que é talvez o primeiro alienígena que cai lá. Fico bem feliz. Tinha gente que não pensava que não era cinema. Esse aqui é outra coisa que estava recentemente, é um trabalho com dois outros artistas, o Bebeto Alves e o Antônio Augusto, que é um desenhista. Eles não sabiam trabalhar com animação e queriam, e eu vou lá e eu trabalho junto com eles, assim, sabe? Então eu vou rodar um trechinho aqui. Se bem que esse aqui é tão curtinho que eu posso rodar até a maior parte. Bom, ficou uma parte interessante aqui, ó. Eu estava pesquisando, né? Dá para ver que é material matérico, assim mesmo, né? Eu desenhei esse pássaro, fiz lá, né? À mão, a partir das fotos que o Bebeto tinha. E eu estava pesquisando essa coisa do apagamento, assim, usar o próprio apagamento como animação. Ó. Então, né? Apagar as coisas e registrar esses apagamentos. Né? É muito um processo muito matérico, né? Tudo é muito matérico, assim, né? O tempo todo. Depois vocês podem me perguntar também. Daí as coisas mais recentes, esse aqui está em processo, também estava lá o link, eu tenho mostrado as coisas em processo, sabe? Que é mais algumas ideias que vão virar um filme, assim. Então, vou mostrar o trechinho para vocês.
esse aí já está desatualizado, já tenho mais uns planos. Eu animei aquela casa tombando, animei outras luzes, né? Ele funciona como uma espécie de caderno de desenhos e o processo desse é bem solto, assim. Eu vou fazendo associações com ideias orgânicas que eu tenho pensado sobre habitar e sobre cultivar e tem gerado esses desenhos, assim, né? Como eu disse para vocês, eu sou muito partidário do surrealismo, né, e dessas associações livres na construção de coisas. Né? E daí eu queria mostrar para vocês também outras saídas, assim. Isso aqui foi para um prêmio de design que no ano passado eles me chamaram para fazer uma performance. Então, às vezes eu uso as animações como GIFs animadas, assim, sabe? E eu faço vídeo projeção e manipulo em tempo real, sabe? Misturando com algum músico, né? Tem algum músico fazendo a performance e eu vou construindo a visualidade que vai ser projetada sobre o músico, normalmente. Aqui não ficou um bom registro, mas vou mostrar para vocês outro caminho aí também. Vocês vão reconhecer as animações aqui um pouco. Daí eu uso um software de cinema em tempo real, assim, né? Edição em tempo real, né? Eu tenho esses pequenos vídeos e vou fazendo composições, né, de cada plano, né? Esse era um prêmio de design gaúcho aqui. Ah, eu me esqueci o número do músico, que vergonha. Tudo bem. Agora eu falo. Não sou eu gravando, né? Quem grava aqui é a equipe de filmagem que estava transmitindo. Então eu tô bem nos bastidores. Depois eu mostro ali eu trabalhando. Mas dá para ver os meus desenhos lá atrás e as manchas. E algumas manchas eu fazia na hora, assim, sabe? Vou mostrar como. Peraí. Vou pular aqui pro outro. O outro está mais... Vocês estão conseguindo ver? O outro está com a imagem pior, mas eu acho que dá para ver melhor o que eu estava falando. Aqui, ó, tem umas etapas aqui. Um pouco do que eu fazia, assim, é... Opa. Aqui tem um monitor com as animações rolando, que eu estava editando em tempo real as animações, né? E aqui tem uns vidrinhos que eu uso para criar uma camada de vidro, como naquele filme lá do especulativo móvel, né? Então eu vou jogando uns nanquins aqui, vão acontecendo coisas, e essa câmera aqui está gravando e jogando para a saída, assim, sabe? Então dá para fazer uma zoeira, assim, dá para inventar uns processos lá, como o Pink Floyd fazia umas coisas assim nos anos 70 também. Só que eu tento misturar mais umas coisas, assim. Não sei se vocês estão entendendo. Pena que essa câmera deles não estava tão boa assim, né? Essa aí estava melhor. Dá para ver o que eu estou fazendo em cima da tela, assim. Faltou uma câmera só na animação e bem focada lá, mas tudo bem. Não sei se isso é animação, eu acho que é. Ah, e às vezes eu pego uns clássicos, assim, né? Essa aqui é a Ella Singers. Eu gosto muito do trabalho dela, assim, né? Pego alguns clássicos, assim. Tem aí ela e tem o Buster Keaton também. O Buster Keaton é um cara que eu gosto muito. Né? Aquela coisa da casa caindo, né?
Bom, depois vocês... Acho que já deu. Depois vocês tentem dar uma conferida aí. Eu acho que eu tenho os links lá desse material mais doido aí no meu Vimeo lá. Vocês podem conferir. Deixa eu voltar aqui. Acho que deu, né? Mostrei tudo já, pessoal. Só tinham... Ó, aqui então a caixa de desenhos, aquela que eu falei para vocês, né? Dos fragmentos, ó. Isso aqui é um sorteio de muitos. Eu consegui botar 500 às vezes, ó. 500 animações sobrepostas como camadas no Flash. Mas o processador chegava uma hora que ele estourava, assim, sabe? Ah, depois eu fiz uma cabaninha, assim, tipo uma tenda, sabe? E aí eu fui chamado no negócio uma vez lá que era para instalar na rua, sabe? Então eu fiz essa cabaninha e joguei um projetor, né? Fiz tipo uma tela no meio da Redenção. Isso aqui era na Redenção, ó. Então dá para ver esses seres aqui. As pessoas gostavam, elas ficavam na frente, entravam nessa cabana aqui. Tá, isso aqui eu já falei, né? Especulativo. Ah, aqui os desenhos, né? Eu desenho, faço esses desenhos pequenininhos que eu gosto, assim. São tipo anotações, né? Então, só pus aqui para vocês saberem que eu faço essas coisas. Ah, esse aqui foi um que eu fiz também que tem a ver com animação, ó. Eu peguei um desenho do Temer naquela época e um morcego, eu fiz a metamorfose. Essa imagem aqui, né, tem uma referência, né? Não sei se você sabe, mas tem um artista que já fez isso com um sapo, né? Mas aí eu resolvi fazer com o Temer, eu faço essas coisas aí. Vendi umas camisetas naquela época. Ah, isso aqui foi lá eu fiz um Space Invaders lá na Osso, né? Agora não é mais a sede, não é, né? Tava solto os parquês, a gente foi colar de novo, daí eu resolvi botar um alienígena bem na entrada lá. Podia ser um projeto stop motion, assim, mas ia dar muito trabalho, né? Criar grafismos. Aqui o linha de voo que eu mostrei para vocês. Ah, aqui é o Caleb Wood, eu me lembrei de catar um link, ó, que mostra um pouco daquele processo que o Preet Parney faz, e é um pouco o que eu tenho feito, sabe? De passar do digital para o analógico, assim. Então ele está mostrando aqui, ó, como é que ele usa o Dragon, e ele tem essa animação já feita digitalmente, mas agora ele está fazendo em lápis. Então ele está meio que rotoscopando, mas ganha uma outra plasticidade, assim, muito linda, assim, por causa do papel, né? E da imperfeição da mão com grafite, né? Então eu vou jogar no chat aqui para vocês, para quem se interessar por esses processos aí. Esse é o Caleb Wood, eu gosto bastante do trabalho desse garoto aqui. Já não é mais tão garoto, bem antigo. Tá, pessoal, valeu. Acho que chega, né? Falei demais. Estou aberto aí para perguntas, para ideias. Para críticas também. Não sei se eu fugi muito do convencional, assim, mas eu acho que, né, o campo da animação é legal, assim, e atualmente é muito, né, vocês podem criar muitos processos, né, isso que é muito legal, né, tem muita gente criando muita coisa muito legal, assim, com pequenos orçamentos, né, produções mais no seu espaço, né, eu gosto muito disso, de ver animações que são construídas com essa ideia de uma artesania, quase como uma intimidade, assim, né. Não que eu não assista os grandes estúdios, eu até assisto, mas eu confesso para vocês que onde eu mais me foco, assim, são sobre o cinema de autor, assim, né, onde a gente vê um processo criativo feito com equipes relativamente curtas, pequenas. O problema só é como viabilizar isso, né? A gente tinha antes uma política mais potente aí, né, de políticas públicas, depende muito das políticas públicas, eu diria assim, né? Porque raramente tu vai conseguir viabilizar isso de outro modo, né? E através de editais e tal, né? Abaixar a mão. Pode perguntar, Catherine, desculpe. Estava falando aqui. Olá. Não, tudo bem, tudo bem. Eu queria te perguntar, assim, é uma coisa bem, eu até diria meio, como é que é a palavra? Pode ser meio uma pergunta Não, que fica muitas não. pessoas te fazem, assim, mas eu queria saber o que te inspira a saber, assim, como começar essas animações, porque como é bem surrealista e também abstrata, né, trata bastante do sentimento, o momento ali,
Eu queria saber o que te inspira, sabe? O que te traz essa vontade, o que tu gosta de passar nas tuas animações. Tá, deixa eu ver se eu consigo te dizer. Tá, eu acho que tem a ver, assim... Tá, vou dar um exemplo, talvez seja legal um exemplo. Uma coisa que eu comecei a trabalhar recentemente, assim, de um acontecimento, assim. Eu tenho umas plantinhas, né, e aí as plantinhas estavam meio murchas e tal, e eu resolvi comprar um saco de terra. Fui lá, né, numa ferragem aqui perto até, e eles vendem um saco de terra de 20 quilos. Comprei o saco, trouxe para casa nas costas, né, passei aquele trabalho. Ó, que doideira, né? Mas é interessante porque às vezes os trabalhos nascem dessas coisas. Daí eu trouxe um saco de terra, assim, abri o saco de terra lá, e, e dentro do saco de terra, daquela terra preta, lá pelas tantas cavocando, sai um dente de um cavalo, sabe? E esse tipo de coisa, assim, essa imagem, assim, que eu tenho lá, eu tenho a foto, eu guardei o dente, tá lá, mas esse tipo de estranheza, dessa observação do cotidiano, assim, sabe, ou de coisas que me motivam, assim, né, por exemplo, né, de encontrar uma coisa que eu não esperava, assim, né, um dente de um cavalo no meio de uma terra que era para adubar, não tinha lá, era só a terra preta, mas aquele vestígio daquele animal, e ainda um animal que diz respeito muito, né, uma coisa de uma potência, né, encontrar só o vestígio da morte dele ali na cidade é estranho, assim, sabe? Eu diria para vocês, bem estranho. E, claro, tu encontra, né, um pedaço de osso, né, no campo e tal, né? Mas no meio dos prédios, de repente, ter um vestígio de morte ali é um tipo de caminho que me interessa, assim, pensar essa imagem e começar a já tá rolando, assim, sabe? Eu vou fazendo anotações, então, né? Vou desenhando coisas, vou pesquisando pessoas que trabalharam com questões do osso, de novo, né, do osso, vou perguntando para outros artistas, vou começando a construir um imaginário, assim, um repertório que daqui a pouco vai virar, eu acho que esse aí pode virar um potencial filme, assim. Tá, tô falando de uma gênese de uma coisa, assim, né, mas então são isso, né, são anotações, né, eu costumava mais ter antes um caderno de desenhos, eu recomendo, assim, os artistas terem, né, eu tenho ainda os meus, mas não uso tanto agora porque eu tenho dado muita aula, assim, né? Mas eu costumo anotar as ideias, né? Então, ideias que vêm de sonhos, eu acho que eu trabalho bastante com a coisa onírica, assim, né? Como potência mesmo, né? E tento me informar, né? Tento me informar bastante, assim, né? Pensar um pouco dessa ideia de sonhos de um jeito mais amplo. Onde é que eu tenho pensado agora? Lendo lá o Schopenhauer, o Queda do Céu, sabe? Essas coisas que potencializem o nosso imaginário, assim, né? Acho que a gente tem também que pensar bastante, assim, sobre a força da animação brasileira, sobre os mitos e sobre as tradições que a gente tem, né? Então eu diria que esse é um lugar, assim. Mas depois do próprio desenho também, né, Catherine? Não sei se eu respondi, se faz sentido isso que eu tô... Claro, sim, sim. É bem para entender assim o conceito, né, que tu busca no teu ao redor, no teu ambiente também. Foi interessante ver tudo isso, porque na faculdade aqui a gente acaba tratando bastante com o literal, né, com é palpável. E isso tudo, assim, eu vendo as tuas animações, teu trabalho, me fez lembrar de 2016, quando eu fazia os desenhos e animações. Eu não chegava a fazer animações, né? Mas eu trabalhava bastante com giz, com artes abstratas mesmo, mais o sentimento Uhum. do imaginário, ele dos sonhos também. E isso me fez lembrar dessa época, sabe? Foi importante, assim, eu resgatei um pouco do eu antigo, do passado. E é legal a Que gente legal. unir o futuro com o passado, porque tudo é a gente, né? Isso é muito legal mesmo. Sim, sim, sim. Que ótimo, cara. Eu diria que não é muito um campo, né, tradicional, assim, mas eu acho que cada vez tem mais força nos festivais, né, quando a gente vê os filmes, eu presto muita atenção nesses filmes potentes, assim, que depois podem virar um longa-metragem, né, eu acho que sim, com certeza, tem essa ambição. Não é tanto, né, desenvolvendo um personagem, nada, né, mas é mais pesquisando ideias, né, ideias visualmente potentes e que também provoquem reflexão. Para mim isso é bem importante, assim. Isso é importante mesmo, porque agora, como eu ouvi tudo isso, né, e tu falou sobre isso, é interessante porque isso agrega muito também no que é palpável, né, no que a gente está acostumado a viver de uma maneira muito materialista, e isso Sim. acaba realmente, a arte, ela tem uma presença muito grande, né, até da parte, assim,
além do inimaginável, digamos assim, né? Quando tu vai numa exposição, tu chega lá e tu vê um pouquinho daquela pessoa, do que ela é capaz, ou do que ela imagina, do que ela sonha. É uma coisa tão pessoal, né? Que isso te Sim. inspira e te faz se conhecer também. Isso é muito legal. Mas nos toca, né? Eu acho que, quando eu vejo algumas animações e trabalhos artísticos também, né, que me tocam, assim, eu tento anotar, assim, e pensar por que me toca, né? Por que me mexe com a minha emoção, assim, né? Essas imagens. Né? E eu ia compartilhar com vocês aqui uma animação, talvez de uma artista só como referência. Mas podem seguir, não sei se tem mais perguntas. Que o Bruno falou, referências são muito importantes, com certeza, né? A gente formar o nosso, entender onde é que a gente anda, né? Quem são as nossas, onde andam os nossos parceiros intelectuais, assim, de algum modo. Né? Traz riqueza e uma inspiração. Podem ficar à vontade para perguntar. Tá, beleza, fiquem à vontade aí, pessoal. Eu ia Oi, pôr aqui um Jones. link. Okay. Com que idade tu começou a se interessar por, tipo, animação experimental, esse estilo mais surreal, que nem a Catherine falou? E como Eu tu sou meio começou a velhinho, né? fazer? Já, né? Eu aprendi a fazer sem ter um professor, né? Meio doido isso, né? Porque mas eu acho que já é possível, né? Tu começar a trabalhar sem. Só que, obviamente, se tu tem, né, uma faculdade, né? Que nem vocês são potencializados, né? Estão aqui, vão ouvir agora gente profissional do mercado, estão me ouvindo aqui, tem os próprios colegas, né? Mas quando eu comecei no Instituto de Artes, na verdade eu comecei no campo da computação, né? Eu fiz faculdade para computação, mas eu vi que não ia dar para mim, assim, né? E comecei trabalhando numa empresa, até era uma empresa grande, me pagava super bem. Eu tive a ideia de sair porque eu vi que eu não funcionava né, naquela coisa de trocar o trabalho pela força de trabalho, pelas horas que eu tinha que ficar ali, né, para ser bem pago. Daí eu fui fazer artes, assim, sabe? Não é o caminho, né, mas eu diria que teria que enfrentar um monte de problemas com a família, mas eu não tinha esse problema, assim, a minha família meio que, né, como não tinha ninguém tinha feito faculdade, então era meio solto, assim, faz o que tu avançar vai bem. Então eu tinha uma relação muito forte com o desenho, obviamente, desde a infância. Eu andava de skate, era meio contestador, assim. Daí eu tinha um universo gráfico, assim, do skate. Depois eu pensei sobre isso depois, né? Porque eu já estou com mais de 40 anos, daí eu consigo pensar nesse caminho. Mas eu fazia os zines, né? Sempre me interessou essa coisa, né? Do universo gráfico. E aí, desenhos em movimento, né? Quando eu entrei no Instituto de Artes, eu vi uns Macs lá e pensei assim, desenho, computador, movimentar desenhos. Era isso que eu queria fazer, né? Na época ninguém ensinava animação, nunca teve uma disciplina de animação, mas eu fui fazendo a minha pesquisa, assim, né? Dentro do possível. Consegui umas fitas de videocassete, era o jeito, né? Nossa, Antes que não tinha massa. muita circulação da internet, né? E aí eu comecei a fazer os meus primeiros testes, assim. O IA ainda não explora essa parte muito digital. Eu sei que no Rio Grande do Sul teve gente que fez um curso, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a animação no Brasil começa muito em função de um satélite. Vocês já ouviram falar dessa história? Que a National Film Board do Canadá, aquela famosíssima, né? Fez uma troca, assim, o Brasil comprou um satélite e aí no pacote da compra do satélite os cursos de animação da National Film Board vieram para cá e eu sei que teve uma turma em Porto Alegre, assim, sabe? Então formou uma galera, assim, talvez os primeiros do Brasil, assim, que pensaram no processo de animação. Foi esse pessoal, até o pessoal que estava lá no Animamundi, depois, né, foi para a National Film Board. Então, deve ter uns artigos sobre isso, é bem interessante, assim, né? A animação começa com um satélite, assim. E eu estudei depois com um professor lá do instituto, ele fez esse curso, assim, sabe? Então ele ficou muito impressionado, mas ele não avançou, assim. Eu não fiz o caminho mais tradicional, faz quantos anos? Isso foi nos anos 80, 70, 80. E em Porto Alegre é mais tradicional tu ir para o Otto, né? Mas eu não fui nunca trabalhar na Otto, assim, que é onde tem muita gente, eu tenho muitos amigos ali, né? Troco ainda bastante com eles, mas eu nunca fui ser funcionário, assim, né? Que a gente tem que ter essa coisa, né? De trabalhar não como não, lá são artistas também, mas aí tu tá em função de um projeto industrial, assim, né? No sentido industrial, assim, né? Tá, acho que deu para explicar, né, pessoal? Mais ou menos.
Então, quanto tempo faz que eu venho trabalhando? Faz um bom tempo, sei lá, desde 2000, né? Provavelmente, um pouquinho antes, 98, 99. Eu comecei a usar o Photoshop quando ele ainda estava migrando para começar a trabalhar em camadas, então foi aí que eu comecei a trabalhar com imagem em movimento. Pensar em fazer GIFs, essas coisas. É, isso aí, Catherine, tô ficando velhinho. A gente vai ficar como... Eu não sabia bem o que eu fazia, né? Eu fazia na exploração mesmo, assim. Vou mandar uma referência para vocês que eu acho tão bonito. Se alguém tem mais alguma pergunta. Os processos ali eu pus para vocês, né? Talvez vocês... Eu jogo alguns filmes aqui, né? Nessa ideia de misturar desenho com documentário. Vou jogar no chat aqui para vocês. Esse aqui é o Torre, eu acho bem bonito. Que então tem essa... Pensar essa outra camada, assim, que o audiovisual cada vez tem mais... Na animação, cada vez parece um campo de experimentação muito forte, assim, sabe? E tenho dessa garota aqui, que é a Sanjana. Acho muito bonito também. Joguei aqui para vocês. Ela grava as conversas com a família, depois ela edita esse som e ela cria a camada animada, assim, sabe? Então, pensar outros processos de construção de roteiro a partir da própria experiência da vida, assim, né? Quase como uma anotação da vida, assim. Daí ela... Eu não sei se ela é bissexual ou se ela é gay, mas tem uma coisa assim, ela fala com a família que é muito tradicional indiana, sabe? E ela desenha esse confronto com a família. Ah, é lindo, lindo, sabe? Pensar outros processos, assim, né, que parecem cada vez mais potentes, assim, né, já que a gente tem a capacidade de ter celular, gravar, tem a portabilidade, né? São novos caminhos aí para pensar ramos para animação. Tá. É, muito legal, Bruno. Tem um amigo meu também que talvez vocês devam conhecer. Recomendo que vocês conheçam, que é o famoso Wesley Rodrigues. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu considero ele um dos principais animadores do Brasil. Ele fez o Viagem na Chuva. Deixa eu catar aqui o link para vocês. Viagem na Chuva. E no YouTube, tá aqui, tô juntando o link para vocês assistirem. O Wesley eu respeito muito o Wesley, assim, ele é um artista de goiano. E ele teve aqui em Porto Alegre um bom tempo, trabalhou para a Otto, mas ele faz os curtas dele. E eu me lembrei disso aí, Bruno, que tu falou do Nanquim, porque, por exemplo, nesse curta ele tem um trecho que ele tinha que, por exemplo, fazer um peixe, ele tem um lindo peixe que voa sobre as nuvens, assim, né? E ele não conseguia animar essas nuvens para parecer convincente, porque o peixe voava, né, sobre as nuvens numa velocidade alta, assim, como se fosse uma espécie de um avião em cima das nuvens, né? E essas experimentações com café, com nanquim, para gerar movimento, né, imagens com movimento, assim, elas podem sofrer depois ser referência para depois tu rotoscopar. Então foi o caso dele, assim, ele fez, né, o peixe se movimentando, ele anima genialmente, talvez para mim é o principal animador brasileiro, eu diria. Mas ele pegou a câmera e movimentou em cima de um monte de flocos de algodão, jogou uma luz como se fosse o sol, e aí ele tem uma camada de nuvens, assim, né? E aí ele faz um movimento com a mão, como se fosse uma câmera. Daí depois ele faz uma espécie de rotoscopia, cria um ciclo, assim, né? Então, esses processos de experimentação com a imagem, para te gerar um motivo, ou entender um movimento, né? Para depois tu levar para o processo animado, eu acho bem importante, assim, né? É, exatamente. Encontrar soluções fora do habitual, né? Se valer dessas ferramentas que a gente tem, né? Vocês assistam lá o Wesley, então.
Tem outro curta que ganhou o Animamundi, né? O Faroeste. Um autêntico faroeste. Um autêntico faroeste. Estou aqui checando meus amigos, mas é que eu gosto mesmo do trabalho dele. Eu fiz uma... ele é muito bom. O Wesley. Depois vocês convidem um dia para ele falar no dele, porque ele é genial. O Wesley é o melhor animador e é o mago das cores e do movimento. Mais perguntas, pessoal? Não sei se posso ajudá-los. Não, o Wesley, ele tem que... Só ele falando sozinho já basta. Criar clipes. Eu não tô com muito tempo agora, Clarice. Eu gosto disso, mas eu gosto de trabalhar com artistas sonoros. Eu trabalho com um cara chamado Marcelo Armani. Ele é um artista sonoro, até recomendo também se vocês um dia quiserem ouvir alguém que trabalha de um jeito muito criativo. Assim, ele não se chama músico, assim, ele chama sonoro porque ele, em vez de ele usar uma câmera fotográfica, ele usa, né, registra sempre sons, assim, né? E a gente faz trabalhos colaborativos, assim, né? Essa parte sonora para animação é muito importante, né? Então tem sido um parceiro, assim. Tu queria falar? Tá, depois que eu terminar o doutorado, Clarice. Depois tu me manda tuas músicas aí que eu fiquei curioso para ouvir. Não, eu trabalho bem próximo do músico, assim, eu acho que a camada sonora é bem importante, né? Às vezes tem muitos artistas que trabalham, né, o som, entrega para o som no final, assim, né? Não sei se vocês já chegaram esse é o tradicional modelo ali, a lá Pixar também, né? E começar o projeto desde o início pensando o som é muito interessante, assim, sabe? Tanto que aqueles instrumentos líquidos lá para o especulativo a gente foi conversando junto, ele criou uns instrumentos líquidos lá, ele usa microfone de contato, então ele criou uns... Já existem, né, vários instrumentos que lidam com coisas líquidas para gerar processos sonoros, né? Tá, legal, Catherine, você explodiu a cabeça, que bom. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Sair um pouco das linhas mais tradicionais, assim, do que a gente pensa sobre processos de criação e animação. É isso, pessoal. Mais perguntas? Depois você... O site da Osso Filme saiu do ar, tá? Porque eu alimentava o site, mas ele foi hackeado e derrubaram o nosso site. Ah, E não sei por que fizeram isso. Deu muito trabalho, entrou um hacker lá e quebrou depois. Mas ele vai voltar no ar, assim, futuramente, não agora. Mas vocês encontram os filmes aí no Vimeo, no YouTube, lá se procurar os filmes, os principais. Tá, programa sites, então beleza. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Já estamos cansados, 9h30, já passou do tempo. Valeu? Tá bom, então. é muito interessante, James. Quando eu perguntei sobre clipe musical, é porque normalmente eu acho que tem aparecido. Eu tenho visto alguns clipes de banda, agora eu não vou conseguir dizer quais bandas que eu assisti, mas que eles estão criando muita animação nos clipes. Uhum. Então, e eu acho é que eu sou uma pessoa, não sei se eu sou uma pessoa muito literal ou sintética, mas eu tenho uma certa dificuldade em criar coisas assim para esse lado mais surreal, experimental, sabe? Eu não sei se foram as referências que eu consumi na minha vida e que nem a Cat falou, às vezes na faculdade a gente tem essa tendência a criar tipo, uma história com um personagem, com o início, meio e fim, e isso, essa parte mais experimental é uma coisa que é muito legal e, de certa forma, ajuda assim, o artista a liberar esse lado criativo, que eu acho que às vezes a gente se prende muito a um padrão, sabe? Sim. As referências que a gente segue. E eu tenho muita dificuldade. E às vezes eu vejo que nem quando eu vejo essas animações, eu fiquei muito impressionada, porque eu olho e penso,
como que ele começou? Como é que ele decidiu? Por que que ele decidiu depois riscar tudo por cima? E não sei, sabe? Eu olho e fico muito impressionada porque eu não consigo fazer isso. Eu não sei como começar. Eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu fico Uhum. muito. Não sei se não sei o que que me trava, mas que nem a Cat falou que ela tem esse lado, ela gosta dessa coisa mais experimental, ela me mostrou alguns desenhos dela. E eu fico muito impressionada, porque eu nunca tive isso de tentar algo assim mais experimental. E quando eu perguntei dos clipes musicais, é porque, como eu disse, eu tenho uma banda e eu tenho muita vontade de criar algum clipe, alguma coisa. Sim, pois é, parece que na verdade a gente pensa que é fácil, porque tu pode fazer um monte de coisa diferente e livre, só que na verdade eu acho muito difícil. Eu não sei, tá, mas por que que ele pensou isso? Tá, mas por que que ele chegou nesse Sim, final? sim. Qual é o processo que leva ao início? Que nem tu falou, né? Mais ou menos algumas coisas que às vezes te dão inspiração. Mas se eu tivesse que pensar em algo agora, eu não tenho nem ideia de por onde eu faria, sabe? Eu acho muito interessante, assim. Eu acho muito impressionante. Deixa eu ver se eu te ajudo. Eu ajudo vocês. Não, eu acho que é um percurso assim mesmo, né? Pensar os seus próprios processos, o que que nos toca, assim, né? E o que que eu diria? Não precisa nem ser só surrealista, né? Porque, claro, a gente está muito achatado por um arco, a jornada do herói. Se eu falo jornada do herói, vocês todos sabem o que é, né? E a gente Exatamente. está isso martela tanto na nossa cabeça, assim, né, que a gente não pensa em outros possíveis discursos, né? Nem todo discurso precisa fazer um arco narrativo como a jornada do herói, né? E nem toda narrativa audiovisual precisa ser uma narrativa com início, meio e fim, assim, né? Então, mas aí eu cultivo isso, né? Tem que cultivar essas ideias, assim, né? Você tem que pesquisar quem são os artistas, né? Daí, por exemplo, tu vai ver um filme do Preet Parn lá, que eu disse para vocês, né? O Preet Parn consegue fazer isso genialmente, o roteiro dele é incrível, sabe? Mas ele não vai estruturar num modelo convencional, assim, sabe? O William Kentridge lá com as animações dele de carvão também, sabe? Tem uma relação muito com o som, com essas imagens potentes, assim, né? Que despertam ele. Claro, o Miyazaki consegue fazer disso um produto. A gente vê o arco lá bem direitinho, assim, né? Da jornada do Sim. personagem. Mas talvez por... Eu não sei o que vocês consomem. Eu consumi muito... Para mim, chegava muito a Disney, né? Na minha infância. E também Hanna-Barbera, eu diria, assim, né? Então, muita TV, assim, né? Muito desenho animado da TV. Peguei um pouquinho lá do Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas, mas não peguei a entrada do anime, né? Também o anime vem com o seu modelo bem estruturado, mas eu acho que existem outras plasticidades, outras poéticas, assim, né? Daí depende de cada um, assim, né? E a brasileira é muito potente, né? Eu acho que se a gente vê as narrativas aqui construídas no Brasil, o Brasil também já tem 100 anos de animação, né? E tem um livro até bem legal, né? Eu recomendo para vocês, se vocês conhecem. Deixa eu catar. É importante a gente saber, né, que a gente vai fazer animação brasileira, assim, né? Tá rolando aqui? Deixa eu ver. 100 filmes, animação brasileira, 100 filmes essenciais, né? Esse aqui, ele traz, então, 100 filmes coletados da história da animação. E tem um aqui da Osso Filmes, fico bem feliz. Tem os do Wesley, tem da Otto, tem de vários outros lugares aqui do Brasil, né? O Brasil faz... Tem uma menção a um filme experimental meu aqui para minha alegria, assim, sabe? Lá no final do livro. Fiquei bem feliz, nunca esperei isso. Ai, que legal. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente vai fazer animação no Brasil, né? E lembrar que o Brasil também tem a sua força, mas quem são as forças, né? Conhecer lá o Menino e o Mundo, né? Ver lá o trabalho do Ale Abreu, assim, né? Do César Cabral, com os stop motions, né? Tem tanta gente massa aí no Brasil, né? Atualmente, assim. Não sei quanto vocês pesquisam, mas né? O Brasil tem uma força bem grande na animação, assim. Pois é, eu nasci, acho que, mas assim, no final dos anos 90, eu consumi muito anime. Então talvez é por isso que eu fico meio trancada nessa jornada do herói, tenho dificuldade de criar coisas diferentes, assim. Mas é uma coisa de se experimentar mesmo, né? Que nem a Cat falou, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que não sei qual é a idade do pessoal aqui, mas eu acho que muito do pessoal consumiu muito anime. Pelo menos quem entra na Eu animação. sou agora eu me lembrei que eu sou uma geração que pegou a entrada da MTV rasgando, assim, sabe? A MTV trouxe um outro Sim. ritmo e eles
privilegiavam animações e tinha muita animação experimental na grade, assim, sabe? E até eu cheguei a fazer uma vinheta uma vez para MTV, assim, lá nos anos 2000, Nossa, 96. Foi uma coisinha, assim, fiz uma incrível. vinhetinha, foi bem legal. Então tinha essa galera, assim, que me inspirou, assim, também, eu acho. Eu gostava muito de ver, assim, né, Ah, cada com um com o seu certeza. jeito de fazer, né, suas animações, com sua mão, assim. Acho que quando meu irmão mais velho tava assistindo a MTV, eu tava assistindo Teletubbies. Então acho que faz um sentido, sabe? Eu não ter acompanhado muito essa parte da MTV. Eles assistiam muito MTV na época. E eu tava Sim, tinha procurando a o Animax. Eu Iron, queria ver Dragon Ball. Dragon Ball e eu Inuyasha, assistia principalmente. a Iron Flux, não sei se vocês já assistiram esse, me lembro bem desse, né? Aí tinha os outros, Beavis e Butthead, tem os outros, né? Uh, Garota Enxaqueca, sei lá, tinha vários. Então, é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer pro James? Eu só quero agradecer mesmo a presença do James, a presença de todo mundo aí que veio e fez Ah, valeu, é acontecer. verdade. Foi muito importante, James, estar aí. Nossa, é um baita privilégio mesmo a gente estar aqui estudando e com saúde e podendo acessar essas informações de ti, tu ter se disponibilizado da melhor maneira possível. Então, muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa um dia se conhecer pessoalmente, conversar um pouco. E é isso. Só agradecer mesmo. Obrigado, cara. Que ótimo. Não, eu fico feliz de falar aqui com vocês, né? Outra conexão aí, né? Já pus aí, vocês me sigam lá, não sei, a gente troca, respondo dentro do possível. Eu devo ter um Instagram, eu confesso que eu não alimento as coisas muito, mas é james.sorteia alguma coisa. Você quer mal de artista? E Porque eu também não, não alimentar muitas redes sociais. é, eu estou fazendo doutorado, então me toma bastante tempo, mas eu sempre respondo aí pessoas que estejam interessadas em alguma pesquisa, assim, né? Estou sempre à troca para animação, assim. Valeu, Ah, pessoal, James, que legal. uma Opa, curiosidade, vai. tu dá aula de stop motion? Algo assim? Dou. Voltada pra... Nossa, seria... Nossa, a gente não tem, né, stop motion, acho que na grade do curso. É que dá muito Ah, trabalho, né? mas nossa, seria Foi uma muito aventura minha, incrível. assim, né? Eu posso mandar uns curtas aí que a gente fez. Eu já trabalhei em alguns, né? Mas eu não dirigi ainda nenhum stop motion. Eu fiz um projeto para dirigir, mas é que é muito caro, né? O stop motion. Tu precisa de um set. O set tem que ficar ali por muito tempo, então tu tem que alugar o set, né? Para construir todo o espaço. Mas eu fiz uma pesquisa, assim, então eu ensino os alunos como construírem os bonecos, né? E passo a passo, bonecos baratos, né? E depois como fazer o processo de animação quadro a quadro, assim, né, usando um software profissional e pensando, né, numa temporização, né, nos enquadramentos. Então, deixa eu ver se eu acho algum filme aqui recente. Vocês vão achar aí, tem o interrogatório, deixa eu ver, de alunos. Conhecer. Exatamente, Games Daí tem que ser Workshop. um workshop, assim, uma coisa mais... Conversar com o Sr. Júlio, vai que a gente consegue fazer alguma coisa legal. É, depois vocês me mandem links lá, eu não vou conseguir achar aqui, mas, né? Aí, só que dá trabalho, assim, tu tem que ter um espaço, que na Unicinos a gente tem um espaço construtivo, assim, né? Que é a maquetaria, então tem ferramentas, né? Tu tem que ter lá, né? Furadeira, serra, para construir os cenários, né? Aí eu mostro para vocês como construir os cenários, como técnicas, né? De perfuração, de encaixe, de quais Nossa, isso é muito materiais, né? legal. Um cara muito legal que veio dar um curso para nós e falou dos materiais é o César Cabral. Não sei se vocês conhecem o César Cabral, que ele é o homem do stop motion no Brasil, assim. Ele está fazendo uma série. Tá? O César Cabral esteve aqui, a gente fez uma formação uma vez, há uns anos atrás, e chamou o Ale Abreu, o César Cabral, o Otto, o Wesley, os principais artistas animadores assim do Brasil. E o César mostrou os processos de stop motion, né? Ele tem um que é a Rebordosa, né, que é bem famoso, né, da Rebordosa, mas tem outros que é a Tempestade, o curta também de animação. E ele tem um processo construtivo bem interessante, assim. E
A gente pode um dia, quem sabe, fazer aí. Eu tinha um amigo que me ajudava, assim, porque ele era um. Claro, tu precisa de novo de outras inteligências, né? Porque se tu faz o primeiro boneco, é que nem talvez o primeiro desenho, assim, né? Dos personagens fica muito ruim, né? Daí tu tem que baixar as expectativas, entender que tu tem um tempo para entender os materiais, né? E lá quando tu estiver fazendo o quinto, décimo boneco, começa a ficar bom, os bonecos começam a ficar bons, assim, né? Mas uh, um conjunto de 10, não, 7 encontros dá para fazer entender os princípios básicos para fazer um stop motion, assim. Stop motion é muito legal. Sempre me lembro de Pingu. Eu cresci assistindo Pingu. Tem o Ah, museu, com né, do play. Pingu. Sim, sim, Tem, sim. tem, É. tem fotos, assim, não sei se você sabe, gente, mas tem um museu que daí tem todas as cabecinhas do Pingu, assim, todas as expressões diferentes. Nossa, eu fui falar pro meu pai, ele não conseguia acreditar que, como assim? Era feito mesmo? Eu sim, era quadro a Sim, a quadro. substituição, né? A técnica de substituição. Uhum. Tá, Sim, não é. muito De legal. repente, uma oficina de clay, pode ser uma oficina de clay, daí é mais rápida, né? A gente constrói uns esqueletos com arame e faz com clay, é mais em conta. Assim. A gente topa. Mas, Pós-pandemia, se um dia a pandemia passar. É, estão deixando a gente sonhar. É, Cat, tá complicado. Mas então tá. É, não temos esperanças. não, mas às Mas vezes rolam uns cursos independentes pela Pocilga Filmes. E a gente já possível fez umas filme. oficinas de stop motion já. E foi bem legal, todo mundo construiu o seu boneco. Só que eu confesso que agora meu tempo tá meio curto, assim, mas procurem lá Possível Filmes. Eu dava umas aulas lá. Tá, legal, então ajuda, a gente divulga. Massa. Então tá, acho que é isso, Valeu, gente. pessoal. Muito obrigada, Ju. Mais uma vez. Foi Tá. incrível. O teu trabalho é maravilhoso. Que a gente tenha a oportunidade, mais alguma vez, de te trazer aqui para falar com a gente, de a gente se encontrar um dia depois da pandemia, se um dia Sim, acontecer. vou aí conhecer E o a gente espaço. agradece. Isso, nossa, é muito legal. E é isso, muito obrigada mesmo, de coração. Valeu, pessoal que aguentou até agora essa longa conversa aí. Até a próxima, então. Quando me encontrarem na rua e lembrarem do meu rosto, podem vir conversar comigo. Pós-pandemia. Pedir um autógrafo. Falou, não, autógrafo não, estamos aí bem acessíveis. E também eu estou na minha pesquisa, só estou mais velhinho, né? Continuo insistindo, então insistam nas suas pesquisas, assim, que eu acho que a gente colhe fruto com o tempo, né? Com a nossa experiência. Valeu, pessoal. Boa Tá, gente, noite. obrigada por todo mundo Obrigadão. que veio. Só clicar no link ali de certificado, gente, vocês podem tirar o certificado de vocês de presença, certo? Muito obrigada, gente, por ter participado. Até a próxima, então. Boa noite. Tchau, tchau.